Acho que a introdução que deu foi perfeita, assim, acho que essa live vem coroar uma caminhada que a gente começou meio junto, faz 1 ano, 2 anos que a gente está trabalhando junto, aprendendo junto, né. E eu sou oriunda do terceiro setor, eu trabalhei muitos anos com ONG, desde a década de 80 e tal, então a gente aprendeu a olhar esse mundo duro dos números de um jeito mais leve, né, e compreendendo justamente isso, que cada um tem habilidade para determinada coisa, né, nós não somos obrigados a conhecer tudo e por isso que a gente tem que ter parcerias que nos acrescentem e nos ajudem a ter um todo maior, né. Então é isso aí. Sim. E, Jane, já para te dizer que eu estou vendo aqui que tem já um pessoal, vi que o pessoal do AfroSul, do Modê tá aí. É legal a gente pensar já nesse nosso papo em todas essas cadeias, né, artísticas, né, pessoas físicas, coletivos, grupos, né, todas essas formalizações que a gente tem que fazer nessa cadeia produtiva aí para a gente minimamente conseguir organizar os nossos projetos, né, e depois não ir lá para a Jane que manda às vezes, quando está perto da declaração do imposto de renda, ela manda assim, o leão vai te pegar. Lembrando para a gente não esquecer de mandar o imposto de renda. Então, acho que é super importante a gente pensar sobre isso. Então, Jane, também agora, como tu quiser. Eu costumo dizer assim, né, que quando a gente não tem muitos recursos, a gente precisa ter muita coragem. E a coragem, ela é permeada por estar pronto para o imprevisto. Então, por exemplo, veio a pandemia, né, todo mundo ficou prejudicado nas suas atividades e, de repente, depois de muita luta, muita discussão, sai do MEI no início do ano, as atividades artísticas são excluídas do MEI, depois com a pressão do pessoal, ela voltou, as atividades voltaram ao MEI, né? Tem muita gente que está fazendo documentação hoje, ainda para o edital dessa semana, então eu sempre digo, a gente tem que estar pronto, e a gente tem que conhecer o tamanho que se precisa ter. Então, daqui a pouco aparece um edital aqui, lá, em outro lugar, e a gente não está pronto. E aí a gente perde tempo, em vez de estar gastando energia no projeto, no método, no que vai fazer, tem que estar se envolvendo com a burocracia. Então, eu sempre disse que é importante isso, a gente estar pronto e saber o tamanho que a gente quer ter, né? Não precisa ser uma SA, pode ser uma MEI, mas a gente tem momentos de organização pessoal, profissional, né, que exigem que se esteja neste patamar ou em outro patamar. E o importante é a gente botar o olho sobre isso. E só para lembrar também o pessoal que podem fazer perguntas aqui no chat, que daí eu vou passando para a Jane também. E lembrando, a última coisa que eu também vou falar antes da gente começar aqui, propriamente dito com o nosso conteúdo, é que a realização é da Juba Cultural. A Juba é a minha produtora, sou Alice Castel, sou produtora cultural. Eu trabalho com enfoque em música, mas estamos aí também, né? Quem precisar de algumas coisas, também estou à disposição. E, Jane, tudo contigo agora. Quer dizer, tudo contigo não, porque eu vou te interromper várias vezes, né? Porque eu também tenho várias perguntas e aí a gente vai se retroalimentando. Mas vamos lá, hein? Produzir um materialzinho, você vai colocar aí? Vou colocar aqui. Só vou botar lá em cima, porque eu estava lá embaixo. Começamos aqui, Jane? Isso. Quando a Alice me convidou para fazer essa live, vocês já estão aí debruçados sobre esses 2 editais do FAC, da Lei Aldir Blanc. Eu quis dar um passo atrás um pouquinho, que é entender quem somos nós na fila do pão, né? Onde é que a gente se coloca para acessar esses recursos? Então, hoje a gente ouve muitas coisas, empresa, MEI, Simples Nacional, eu sou microempresa, não, mas eu sou limitada. Então, eu tentei começar do início, que é o seguinte, para fins de atividades, para fins de mundo, para fins de organização social e jurídica, a gente ou é uma pessoa física ou é uma pessoa jurídica. Sempre seremos isso.
né? Com maior ou menor exigências, ou maior ou menor necessidades de registro e organização, mas seremos isso. Então, uma pessoa física, né? Somos todos nós. E qual é o nosso primeiro documento? Certidão de nascimento, coisa que, infelizmente, muitos brasileiros ainda não têm acesso, mas é o primeiro registro como pessoa física. Não precisa ter um CPF para ser uma pessoa física. Tu nasceu, tu é uma pessoa física, né? Aí, com o passar do tempo, tu vai fazendo os registros necessários. Então, a pessoa física, hoje, o seu grande registro, o seu grande CNPJ, vamos dizer assim, é o CPF. Então, todos nós recebemos, pagamos, fazemos toda a nossa atividade financeira, comercial e jurídico-tributária focado no nosso CPF, né? Em contrapartida disso, existe, então, nasce a tal da pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica, ela é o quê? Quando pessoas físicas, né, de forma organizada, juridicamente, ou de forma colaborativa, através de coletivos, enfim, uma série de organizações, né, elas se juntam com o objetivo. Eu botei o objetivo mercantil, mas pode ser mercantil, pode ser industrial, pode ser prestação de serviço. Nós nos unimos para fazer uma determinada uma coisa, né? Então, essa pessoa jurídica, ela existe de acordo com determinadas leis, para uma determinada finalidade, respondendo à legislação vigente, né? E com os registros conforme também prescritos pela legislação, né? Que é a junta comercial, cartório, OAB, né? Receita Federal. Então, isso que a gente tem que ter sempre claro, né? Né? Aí está ali, ó, quem é essa pessoa física? É todo ser humano. Nós estamos lá tomando a nossa biritinha, conversando com os amigos. Esperamos que logo isso possa ser mais real, né? Somos pessoas físicas juntas, né? E as pessoas jurídicas, quem elas são? Elas têm empresas, né? Os países, os estados, os municípios, as fundações, associações, igrejas, partidos, né? Todos nós fazemos essa gama, cada uma a sua peculiaridade, cada uma a sua realidade. Somos pessoas jurídicas. Né? Aí já está, né, que o principal registro nosso é a nossa certidão de nascimento, que ela vem, que é o nosso primeiro registro real, oficial, que nos dá direitos e deveres, né? Nos garante privacidade, nos garante acesso a uma série de serviços, né? Então, é a nossa identidade. O CPF, só lembrando, assim, eu já vou trazendo algumas coisas, porque eu como produtora, eu também trago alguns perrengues que a gente vai passando às vezes, né, Jane? E, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não tenho minha carteirinha do CPF, e eu também não tenho CPF na minha carteira de identidade. E isso já é uma coisa que muitas vezes os editais pedem. E aí, por exemplo, eu agora estava além de tudo, com a minha carteira de motorista vencida. Então, eu não estava com nenhum documento que tivesse o CPF valendo. Então, isso é muito importante pensar, né? Principalmente pessoas físicas que se inscrevem em editais em pessoas físicas. O CPF é o CNPJ da pessoa física. Então, o CPF ele tem que estar, né? O CPF você tira uma segunda via dele. Hoje não tem mais o cartão de CPF, né? Você entra lá no site da Receita, joga no Google lá, emissão de CPF. Teu nome, data de nascimento, nome da tua mãe, tu tem um documento com QR Code que vai ser o teu CPF, que tu pode deixar lá naquela pastinha de organização de documentos, né? Eu nem sabia que podia fazer isso, Jane. Pode fazer. Né? Emissão de CPF, bota os teus dados e tu vai ter uma cópia do teu CPF com QR Code. Hoje, né, mais recentemente, nós temos a carteira de identidade, que ela foi modernizando ao longo do tempo. Tu já pode colocar título de eleitor, o teu CPF no teu RG ou o teu PIS, né? Para quem trabalha com RPA como autônomo, é bom ter o PIS tudo num documento só. Né? Então, também é possível fazer isso. E agora tu falou de RPA, só eu já estou até anotando aqui as coisas que a gente tem que falar depois, né? Do pessoal saber como é que... Sim, e a outra coisa é, o mais recentemente, a carteira de motorista digital também já agrega uma série de coisas que tu já deixa no celular, no computador, então já facilita também. E tem validade jurídica, né? Então, a pessoa jurídica é diferente, ela tem o CNPJ, né? E dele tem outros desdobramentos,
Então, por exemplo, se eu sou um CNPJ de serviço, eu preciso ter uma inscrição municipal. Se eu sou um CNPJ de produtor, de produto de roupa, vestuário, joias, né, de telas, enfim, eu tenho que ter uma inscrição estadual, né? Ou atender órgãos de regulamentação conforme o tamanho da minha empresa. Então, sempre tem os desdobramentos, né? Não adianta só ter um número de CNPJ, a gente tem que cuidar de uma gama de coisas. Um exemplo bom disso é, há uns 5 anos atrás, Porto Alegre era a última capital que entrou no sistema de notas fiscais eletrônicas. Todo o país tinha, Porto Alegre não. Quem tinha nota fiscal eletrônica era o governo do estado. Então, era muito comum o MEI de serviço, ele criava o MEI, entrava lá no site do governo do estado e fazia uma nota de serviço, porque lá já era eletrônico. E não, o serviço só pode ser emitido pela Fazenda Estadual quando ele for agregado a uma venda. Por exemplo, eu vendi para ti piso cerâmico e eu vou fazer o serviço de instalação. Aí eu posso já aquela nota conjugada. Se não é assim, cada um tem que emitir o documento fiscal na linha de tributação da sua atividade. Serviço no município, produto e circulação de mercadorias no estado. Maravilha. Tá? Aí volta, né? A partir dessa questão de pessoa física, nós temos lá os nossos direitos, são isso que nos garante. Votar e ser votado para os cargos públicos, nós temos direito a esse nome que já vem lá na nossa certidão de nascimento, né? Temos direito à proteção do Estado e à privacidade, a princípio. Ai, gente. Né? E a pessoa jurídica, a propriedade intelectual, para quem se pauta nisso, né? Hoje a gente já tem o sigilo, né, industrial, nome, logotipo, né? Hoje a gente tem muita gente que tem marcas, problema com marca, que iniciou uma marca, ela foi utilizada indevidamente por outras pessoas, por isso, né, uma coisa é você ter propriedade de uma coisa, outra coisa é você liberar isso para uso, né? Então tem as licenças todas, principalmente na música, né? Tem licenças em Creative Commons, tem uma série de regras que precisam ser cuidadas da questão da produção intelectual, né? Há um povo que defende copyright, há outro povo que acha que não, que a gente tem que... Né? Então aí cada um tem a sua política e a sua visão. Mas uma coisa que é importante a gente falar já, Jane, que eu acho que muitos artistas têm muita dificuldade em se enxergar como marca, como produto, como empresa, porque tem essa ideia que a arte, ela tá acima de qualquer coisa, né? E é muito importante a gente conseguir enxergar essas coisas que a Jane está falando, principalmente quando entra nisso, né, na coisa da propriedade intelectual, da marca, porque isso, tudo é lindo até que roubam a tua ideia, até que copiam a tua identidade. Então, a gente tem que pensar muito nisso, né? Então, a gente tem lugares para registrar roteiros, para registrar textos, a gente tem o ECAD, a gente tem as ordens dos músicos, a gente tem várias instituições, depois, claro, talvez isso eu tenha para uma próxima live falar se essas instituições funcionam ou não, mas a gente tem muitas instituições para nos assegurar, mas para isso a gente precisa se formalizar, né, e se profissionalizar também. Porque eu vejo muito essa questão da propriedade assim, ó, vocês, os artistas, são pássaros, vocês voam, mas vocês têm um ninho, né? Então, aquele lugar é de vocês. Às vezes os pássaros, às vezes mesmo retornam para o mesmo lugar para fazer. Que linda essa metáfora, entendeu? Então, eu acho assim, o artista é muito isso. Ele é um pássaro, ele é livre, ele voa, mas ele precisa de um ninho, né? E esse ninho ele cuida, quando ele retorna, ele arruma esse ninho, ele conserta. Então, acho que essa ideia tem que ter um pouco. Tipo assim, é meu e é nosso. Tudo que é de todo mundo não é de ninguém. Então, sempre alguém precisa cuidar. Se isso vai ser livre ou não, se isso vai ser fechado ou não, aí é uma questão de princípio e de acordos que tu faz durante a vida e durante o teu trabalho, né? Mas Perfeito. Sim, acho que o artista ele precisa, para além do que ele é capaz de fazer, ele precisa achar o seu lugar nesse mecanismo todo aí, né? Sim. Tá? Então, isso aqui era uma coisa... Antigamente, pessoa jurídica, pessoa física também podia emitir nota fiscal como autônomo. Depende muito do município, ainda tem alguns lugares que dá para fazer. Depende muito da legislação, entendeu? Mas a pessoa física hoje
tá? Não aqui em Porto Alegre, que é mais assim, né? Que é o nosso caso que a gente está tratando, ela não pode emitir nota fiscal, mas em alguns municípios, como autônomos, prestadores de serviço, com a atualização da legislação, a nota fiscal foi sendo substituída por recibos, né? Em relações de venda, compra e venda de produtos entre pessoas físicas, o recibo ele é um documento hábil, né? No serviço, aí a gente tem a RPA, se a contratação for por pessoa jurídica. Passo, então. Passa. Tá, tu vai ainda explicar o RPA ou é esse o momento? Podemos pegar aqui, vamos pegar esse gancho aqui. Gente, o RPA é o seguinte, há muitos anos atrás, o RPA é um jeito de registro de prestação de serviço entre pessoa jurídica e pessoa física. Há uns anos atrás, eu simplesmente pagava 1.000, tu pegava os teus 1.000 e tu ia pagar a tua previdência social, que é uma coisa que as pessoas não dão bola, muito embora ela esteja sendo desmontada e destruída, a gente tem que prestar atenção nisso, tá? A empresa simplesmente pagava 1.000 e tu ia embora com o teu dinheiro e tu era o responsável por fazer o recolhimento. O que todo mundo é responsável hoje. Hoje a gente tem que ter claro que é o seguinte, ó, para cada R$1.000 que você recebe hoje, limitado a 6.000, você a legislação diz que você tem que recolher 20% desse imposto, 20% de previdência, limitado a 1.022, desde que sejam relações entre pessoas físicas. Tipo, a Alice me contrata na pessoa física, ela me paga 1.000, eu vou ter que recolher R$220 de previdência. Esse é o correto, tá? Não se faz isso, né? Dificilmente as pessoas fazem isso. Aí o que o governo, vendo isso, o que ele disse? Não, eu vou criar a EPA e vou obrigar o tomador de serviço, que é a pessoa jurídica, a reter na fonte a previdência. Então, isso é muito importante. Quando você trabalha com uma rubrica de projeto, você explicar, não, eu vou te pagar 1.000, tá? Aí chega na hora de pagar e ele diz assim, mas por que eu recebi 890? Não, porque eu estou retendo a tua previdência. Mas não foi isso que eu combinei contigo. Não, só um pouquinho. Este recurso de R$110 que tu está pagando é uma responsabilidade tua. A lei só me obriga a reter e recolher. Mas eu estou te pagando 1.000. Tu está pagando os teus impostos e eu estou pagando os meus. Jane, só vou até interromper, isso é super importante para produtores, eu não sei se tem produtores aqui, né, mas assim, quando a gente escreve os projetos e a gente bota lá as rubricas dos nossos fornecedores, é muito importante já saber se os fornecedores, eles têm empresas, porque a prestação de contas, quando ela ocorre, principalmente para editais públicos, tu tem que ter uma comprovação que tu fez aquele pagamento, e não pode ser um recibo. Então, tem que ser uma comprovação oficial. Então, se a pessoa tem o MEI dela ali certinho, ela paga ali os 50, não sei quanto a taxa, R$50 mensais dela ali, ela já tem como prestar. Ela vai te emitir uma nota fiscal e ela vai receber o valor inteiro, ela vai receber os R$1.000 ali da Jane. Se ela não tem nota, se ela não tem uma empresa, ela vai ter que receber por RPA, ela não tem outra escolha. Quer dizer, até tem, mas são coisas que a gente nem fala muito aqui. Mas assim, então ela vai ter que receber por RPA. Então, esse valor vai ter que ser descontado. Então, é super importante isso ficar claro com os fornecedores que vocês estão contratando e estimular os fornecedores que fazem muita prestação de serviço a criarem as suas empresas para não terem essa retenção. Né? Exatamente, porque vocês têm uma coisa importante também que é assim, as relações de trabalho, principalmente na área de vocês, elas têm que ser baseadas e permeadas por honestidade e equilíbrio. Então, o produtor cultural ele passa um dobrado todo para se legalizar, pagar seus impostos, e aí o outro que está prestando o serviço ainda está numa fase precarizada, acaba precarizando o trabalho do produtor. Né? Então, cada um tem que cuidar das suas situações, entendeu? Da sua posição nessa cadeia produtiva. Né? Então, por isso que é muito importante. Então, eu digo assim, se você não é se é um produtor cultural que por acaso é um pouco maior, ou teve algum problema, foi desenquadrado no Simples, quando você for fazer uma rubrica de vou pagar lá a contratação de contador, vou pagar a Jane na pessoa física. A rubrica que você tem que colocar não é 1.000, é 1.200, por quê? Porque se você não é do Simples, você tem que arcar com 20% da parte patronal sobre a RPA. Então, não adianta botar lá de rubrica, vou pagar 1.000 para ele. 1.000
é a despesa que tu vai dar para ele, mas a despesa da rubrica é 1.200, 200 para te pagar a tua parte, 1.000 para te fazer RPA e 890 para o produtor receber, né? Perfeito. Tá. Gente, lembrando só que quem quiser fazer perguntas, eu estou acompanhando aqui no chat, tá? O pessoal meio tímido, né? Esse pessoal aí, o pessoal das produções aí são meio tímidos, mas lembrando que quem quiser perguntar tá aberto aqui. Aqui eu quero dar uma dica que para mim é fundamental. A questão do MEI, tá? Depois a gente vai ver os tipos jurídicos ali na frente, mas em específico aqui, ó. Sim, na maioria dos casos, a obrigatoriedade de emissão de documentos fiscais, tá? O MEI, uma coisa que eu até conversei bastante com a Alice sobre isso uma época, que era o seguinte: a gente já viu que existe uma pessoa física e existe uma pessoa jurídica. Elas são juntas, mas elas são pessoas separadas. Então, muito embora o MEI seja uma atividade para pequeno dinheiro, pequeno faturamento, até 81 mil, né, no ano, não é tão pequeno, dá 6.750 em média, assim, por mês. É importante que ele tenha toda uma vida separada do CPF. Então, se abrir um MEI, olha, eu não tenho grana para pagar tarifa, não vou fazer o meu MEI começar a funcionar agora, abre uma conta digital, entende? Mas separa tudo que é da tua atividade de MEI do que é da tua vida pessoal, entendeu? A gente não pode, por quê? Porque daqui a pouco isso ajuda, essa separação ajuda a saber se vale a pena tu continuar tendo MEI, entendeu? Ajuda a saber quanto da tua atividade, tipo, pô, fui lá, fiz um projeto de qualquer coisa, ganhei 1.000, vou ficar nessa faixa de 1.000, né? Pô, mas eu gastei Uber, eu gastei propaganda, eu gastei não sei o que, eu gastei não sei o que, paguei todos os meus fornecedores do MEI, tu vai ver lá, vai estar colocado claro para ti, pô, eu cobrei 1.000, mas eu gastei 800, então na verdade eu só ganhei 200. E esses 200 é que tu vai transferir para a tua vida, para pagar tuas contas, para fazer a tua coisa lá na pessoa física. Uhum. Para mim, eu queria deixar muito claro isso, que é fundamental. Ah, mas o governo não exige que eu abra conta. Não, o governo não exige, mas é um princípio de boa administração. Se tu souber administrar uma empresa pequena bem, tu vai conseguir administrar uma empresa média bem e vai também administrar uma empresa grande. Entende? A gente precisa crescer com segurança. Né? E o hábito faz o monge. Então, desde o início, anotar, né, separar as coisas, e para tu ter uma noção do quanto o teu serviço está rendendo. Né? Esse é o sonho de consumo, né, de todo mundo, isso. conseguir eu se sei organizar. Que é chato, eu sei que é horroroso, né? Ninguém brilha o olhinho para uma conta que nem eu brilho, entendeu? Eu entendo, mas é importante que vocês ou peguem parceiros para fazer isso, procurem um contador, digo, tá aqui meus documentos, organizei tudo, pelo menos anota para mim, né? Não tem almoço grátis, a gente tem que investir, tem que gastar, mas faz parte de um processo, não há crescimento sem dor, né? Então isso é importante. Total. Então, aqui, as pessoas jurídicas, né, são obrigadas a emitir notas fiscais, agora, inclusive os MEIs. Porque, às vezes, por exemplo, eu dou aula de violão, mas os pais me pagam no dinheiro, ou depositam direto na minha conta pessoa jurídica. Tá? Mas aí, tu vai fazendo 6 mil reais por mês na tua conta pessoa jurídica, na conta do MEI, e aí tu não emitiu o documento. Se a tua única fonte de renda são as aulas de violão, tu faturou no mês 6 mil reais, independente de quem te pagou e de onde o dinheiro foi parar. Né? E aí depois o leão te pega na curva. Tem gente aqui dizendo, a Camila, que é uma super parceira minha, dizendo aqui para tu ir para a vida dela, Jane. Eu falei, olha, venha. Quando depois que você conhece a Jane, não se quer largar mais, viu, gente? Só digo isso. Então, aqui, só partindo um pouquinho abrindo um pouco o leque das pessoas jurídicas, nós temos 2 tipos de pessoas jurídicas: de direito público, que é a União, o Estado, o Distrito Federal, o território, as autarquias, né? E as outras entidades aí que tem as autarquias, a CE, aqui nós temos CE, antigamente, a Petrobras, são empresas públicas que têm caráter público, mas algumas delas, inclusive, podem também ser de direito privado. Mas são, assim, principalmente a União, Estado, o município e a sua administração direta, que a gente chama, né?
E o outro daí, que somos todos nós empresários, que são as pessoas, então, de direito privado, né? E aqui é uma coisa importante, eu acho que o Demodê que tu falaste, né? Uma época eles eram uma associação, não sei se ainda são, né? Então, vamos passar ali para as de direito privado, Alice. Isso, né? Aqui, isso, ó. Acho que, bom, as de direito privado são essas aqui. É isso, ó. Jane? É isso aqui mesmo. As de direito de privado são as sociedades limitadas. O que é uma sociedade limitada? Ela é uma sociedade limitada por quê? Porque ela é limitada à quantidade de recursos que cada sócio colocou nessa empresa. Por isso que ela é limitada. Ela é limitada porque ela tem no mínimo 2 sócios, eu botei 50, você botou 50, então a sociedade é limitada às cotas que cada um integralizou. Sociedade anônima é uma sociedade maior, que já trabalha na bolsa, com ações, né? Aqui, uma empresa nova criada pela Lei da Liberdade Econômica, aí, tá? Que é a Sociedade Empresária Unipessoal. Por que ela é importante? Porque ela vem, vamos dizer assim, ficar no meio termo entre o empresário individual e a Eireli. A Eireli é uma sociedade onde tem um titular, né? Mas que ele precisa, para constituir essa empresa, ter 10 salários mínimos de capital social. Tá? Hoje seria 104 mil e uns quebrados. Ele precisa ter isso para se constituir contra a Eireli. Ele é limitada. Tá? A limitada tem algumas vantagens quanto à questão de apuração e levantamento de lucros para labores e tal, né? Remuneração do empresário, mas ela precisa desse capital. E o que acontece? Ela não compromete os teus capitais próprios. Por exemplo, se tu falir lá na tua sociedade limitada e ficar devendo dinheiro e tu tem um carro, um apartamento, esses bens vão ser levados a leilão para honrar lá as tuas dívidas. Na Eireli, não. A Eireli não afeta o teu patrimônio pessoal, por isso que o capital é alto. Né? E o empresário individual, a mesma coisa. Sou só eu, mas ele afeta o meu capital. E essa sociedade unipessoal, ela é uma limitada que não exige os 100 mil. Então, hoje eu não abro mais empresário individual, eu estou abrindo só o unipessoal. E ela pode ser aberta com qualquer capital. Tá, deixa eu ver agora. Eu tenho pergunta. Essa unipessoal, ela é a que vem depois do MEI. Então, tipo, eu passei do MEI, o que acontece é abrir uma unipessoal. Exatamente. Tu pode transformar, porque o teu MEI, na essência, isso é uma coisa importante, gente. Todo mundo que olhar lá o certificado de microempreendedor individual, você tem um CNPJ e você tem um NIRI, tá? Então, você já é um empresário individual. Tá? O MEI, ele não é um tipo jurídico, isso aqui são tipos jurídicos, sociedade limitada, anônima, empresário unipessoal Eireli, individual, tá? E até o próprio microempreendedor, que o microempreendedor, ele é um empresário individual igual. O MEI, ele é uma forma de tributação, é diferente. Tu tem o tipo jurídico, tu tem o regime de tributação e tu tem o porte da empresa. São 3 coisas distintas, tá? Então, tipo, eu sou um MEI, eu já nasci MEI, porque eu sou do CIMEI, do sistema do MEI, que é uma forma de tributação. A princípio, eu sou empresário individual. Quando eu me desenquadro do MEI, eu vou lá e transposso, hoje eu tenho orientado que as pessoas transformem a sua MEI numa sociedade unipessoal. Entende? E aí já faz todo esse trabalho. Mas, Jane, a sociedade unipessoal, 2 perguntas. Uma, tu pode ter um sócio? Não. E aí não pode. Não. Tu quer ter um sócio, vai ser uma sociedade limitada. Entendi, tu não tem chances. Tá, porque a unipessoal é uma sociedade unipessoal limitada. Limitada aqui ao capital que tu, titular, colocou nessa empresa. Tá, entendi. E outra coisa sobre a unipessoal, tu não acaba tendo que pagar mais taxas, mais impostos? Não. Tu vai pagar mais taxas de impostos para fazer a transformação do teu MEI nela, que vai ser 100 e poucos reais. Mas também é uma mensalidade? Não, é só para fazer o registro. Ela é tributada. Se tu sair do MEI e for virar uma entidade empresária individual, ali, um empresário individual, ou uma unipessoal,
aonde tu te encaixar tributariamente, o regime que tu te encaixar em tributariamente, vai ser igual. Tu vai pagar, se é do simples, é do simples. Se é do lucro presumido, que não é, que tem outra forma de tributação, é do lucro presumido. O tipo jurídico não determina o teu regime tributário. Não é porque eu sou monopessoal, não é porque eu sou uma empresa individual que eu posso entrar no simples, entende? Porque se eu fizer uma atividade que não é permitida no simples, eu vou ser uma empresa individual e não vou ser do simples. Então, é muito complexo, gente. Então, você tem que entender isso, que uma coisa é o tipo jurídico dessa empresa. Se eu sou sozinho, se é eu e mais outras pessoas, se compromete meu patrimônio, se não compromete. Isso é uma situação. A outra coisa é o tamanho da minha empresa e como eu recolho os meus impostos sobre o faturamento. Que a gente vai ver. A unipessoal é um imposto mensal, que nem o MEI, ou... Não, é uma alíquota aplicada ao faturamento. Tá. Se eu não faturar nada, eu não pago imposto. No momento que eu emitir nota fiscal, gera, então é o fato gerador do imposto. As pessoas dizem assim, porque eu não quero pagar, porque não. Você não vai pagar imposto se você não produziu, né? O que a gente tem que cuidar é que empresa, isso é uma coisa muito importante também, gente. Empresa não foi feita para dar prejuízo. Né? Às vezes a gente fica lá insistindo 1, 2 anos, que é um tempo justo e legal para te aprender, conhecer a tua empresa, conhecer o teu negócio, né? Experienciar as coisas, mas às vezes a gente está lá endividado, pagando conta, correndo atrás com uma empresa 10, 20 anos que não dá dinheiro. Né? Então hoje a gente tem que parar, avaliar e ver o que vai fazer, não pode continuar nessa roda viva. Então, por exemplo, uma empresa do Simples, ela não pode ter mais do que 20% de prejuízo sob pena de ser desenquadrada do Simples. Entende? Porque o governo não vai dar vantagem tributária para alguém que tenha prejuízo. Né? E às vezes o prejuízo é uma questão de gestão, enfim. Aí é cada caso. A Liege, da Cuco Produções, está pedindo para tu falar um pouquinho das alíquotas de simples e presumido, que o simples agora flutua de 6% até 14%. É porque antes o Simples Nacional colocou muitas atividades. O MEI, por essência, tá? Ele é criado para atividade não intelectual. Tá? Aí, por exemplo, considerado, guardando as devidas proporções e opiniões, atividades intelectual são escritores, redatores, médicos, advogados, contadores, com ou sem profissão regulamentada. Tá? Então, anteriormente, uns 2 ou 3 anos atrás, eu acho, não me recordo, essas atividades não podiam entrar no Simples. Então, elas eram tributadas ao lucro presumido. O que é o lucro presumido? O governo diz, Alice, tu tá aí no lucro presumido, tu faturou R$1.000. Eu digo para ti que tu teve 32% de lucro direto em cima dos teus 1.000. E em cima desta base é que eu vou botar uma alíquota para ti de imposto. Então, hoje, o MEI, o lucro presumido, ele tributa em média mais ou menos 16%, tá? Com o ISS, dependendo da atividade, o ISS varia, mas 16,33% hoje é a alíquota incidente sobre o faturamento de quem não é do Simples Nacional. Então, qual é o problema disso? É que tu tem que pagar a parte patronal sobre a folha, né? E tu tem uma série de obrigações acessórias, que se tu não é organizado, não tem uma boa relação próxima com o teu contador, tu vai ganhando multa de R$500 e R$500 e R$500, quando tu vê, tu deve 5 mil para o fisco. Então, ela é uma coisa mais complexa de administrar. Já depois que médicos, contadores, todo mundo pode entrar mais, abriu essa gama de pessoas que puderam entrar no Simples, né? Foram criados outros anexos. Então, o anexo 1 é de comércio, o anexo 2 de indústria, o anexo 3 de serviços. Aí, esse anexo 3, ele parte de 6%. Então, de 0 a 120 mil, tu vai pagar 6%, de 120 mil a 360, tu vai pagar 8%, ele vai sendo uma tabela progressiva. Tá? As atividades mais intelectuais que entraram no Simples, elas são jogadas no anexo 5, e o anexo 5 parte de 15,5%. Ele é 0,5% mais barato que o lucro presumido, né? E ele tem uma complexidade menor do ponto de vista de obrigações acessórias.
Então, se você tem uma atividade que pode entrar no Simples, né? Mesmo que ela seja um pouquinho só mais barata, entra no Simples. Agora, se você tem uma atividade industrial, você tem muitos empregados, você tem uma folha de pagamento extensa, tu tem que avaliar, porque às vezes não vale, é mais caro estar no Simples do que estar no lucro presumido. Aí você tem que procurar um contador para ele te ajudar a fazer um planejamento tributário da tua atividade. Né? Aí você tem que procurar a Jane para ela. Exatamente. Ô, Jane, uma coisa agora, já que a gente está nesse assunto, né, das diferenças do MEI e do Simples, eu acho que é importante falar agora, até com a Lei Aldir Blanc, as pessoas estão com muitas dúvidas, porque muita gente está se inscrevendo em editais com valores super altos através do seu MEI, e com muitas dúvidas, se vai ultrapassar, se não vai, como é essa prestação de contas, até depois a gente pode falar um pouquinho sobre essa prestação de contas, que na verdade tu não emite uma nota com valor total, mas ainda assim, se tu ganhar 2, 3 editais, então acho que é legal falar desses limites, né, do MEI. O MEI ele tem um limite de faturamento de 81 mil, tá? O que determina, até hoje, a Liege que está aí, eu e ela quase infartamos hoje à tarde, porque eu fiz umas consultas, estava preocupada com isso também, fiz umas consultas lá com o FAC, recebi umas respostas meio estranhas, nós ficamos meio preocupados, mas acho que chegamos a bom termo depois. O que acontece? O MEI, ele tem um valor de 6.750 em média mensal, tá? Mas o que acontece? A área da cultura, da produção cultural, ela é um pouquinho diferente. Ela tem prerrogativas legais que justificam que o produtor cultural, ao aprovar um projeto, tá? Ele vai ser quase como um gestor. Ele pega o recurso, por exemplo, fiz um projeto de 100 mil, eu vou receber lá 15 mil reais pela gestão do projeto. Tá? Eu vou faturar 15 mil para a secretaria e o restante dos 85 mil eu vou pagar pessoas e tocar o projeto. É quase como se ele fosse um gestor desse projeto, ele fosse o intermediário entre o Estado e o prestador de serviço final. Esse é o entendimento da área de vocês, que é uma particularidade. No entanto, o ano passado teve, por exemplo, o FAC do audiovisual, que era 15 mil, né? E que o produtor cultural emitiu nota fiscal. A secretaria tem uma posição, não, porque agora não precisa mais emitir nota fiscal, então não vai pagar imposto. Não. Neste caso, quando o trabalho é teu, tu sempre vai pagar imposto, emita tu nota fiscal ou não. Se tu emitir um recibo, tá, de 15 mil para a SEDAC, pelo teu trabalho, por exemplo, não te exime de levar esses 15 mil à tributação. E é isso que vocês têm que cuidar. Vocês estão no projeto lá de 350 mil, vocês, enquanto produtor cultural, vão faturar lá, vão cobrar nesse projeto, receber 30 mil, né? Então, você tem que cuidar, porque se você já fez projetos do início do ano até agora, na ordem, por exemplo, de 60 mil, 60 com 30 dá 90. No final do ano, você vai ser desenquadrado obrigatoriamente do Simples. Então, tu tem que estar sempre cuidando do limite de 81. E tem outra coisa importante. Se você faturar menos de 81 reais, você volta no ano seguinte, em janeiro, como MEI zerado. Se tu faturares entre 81 e 92.700, se eu não me engano, que é 20%, se você ficar dentro desta lacuna, tu é desenquadrado, tá? Não tem choro. Se tu faturar 87, 81 e 100, 81 e 001, tu é desenquadrado. É por isso que às vezes na emissão de notas fiscais vocês têm que cuidar para não passar nesse limite por causa de R$10, né? Às vezes é preferível dar um desconto para o cliente de 1.000, de 100, de 200, para não passar esse limite, né? Do que passar por conta disso. Então, 8.001 até 92.700, você ultrapassou o limite lá em janeiro do outro ano, tu é desenquadrado do CIMEI e entra no Simples Nacional e começa a tributar na maioria das atividades a partir dos 6%. Tá? Uhum. Aí você vai ter que fazer seu registro lá na junta, transformar a tua empresa em pessoal, se tu quiser, e tal, cuidar da vida. Tá? Virou gente grande. Agora, se tu ultrapassar os 92.700, quando tu viu, tá faturando na correria, vai emitir nota. Faturei 100 mil. Aí tu tem um problema, tu vai ser desenquadrado no mês seguinte ao que tu faturou os 100 mil, e tu vai pagar a alíquota de Simples retroativa a janeiro.
daquele ano. Então, o que eles dizem para ti? Não, tu não é MEI. 100 mil, esquece, tu vai começar a pagar como simples desde o início do ano. Então, tu não tem a prerrogativa de entrar nos 6% só no ano seguinte. Tu já tem que recolher as diferenças retroativamente. Tá? Sim. Então, acho que isso é importante, tá? Tem mais uma coisa que eu acho que até a Liege trouxe aqui no chat, que é importante a gente lembrar, que nas prestações de contas, a galera, quase todos os nossos profissionais técnicos têm MEI. E é muito importante se atentar aos serviços da empresa. Quando a gente cria o MEI, tem uma gama de serviços que vocês podem prestar, e a gente sabe que o MEI ele não tem exatamente as funções que a gente pratica. Então, não tem ali produtor cultural. Ele tem produção de feiras, eventos e não sei o quê. Então, ok, isso cabe para o meu papel de diretora de produção. Ele tem, não sei, ele tem aluguel de... Então, assim, a gente precisa se atentar muito. O MEI, ele tem essa facilidade que tu pode botar várias funções. Então, se atentar quando, né, os produtores, quando receberem a nota, checarem, né, que a sua rubrica está de acordo com o serviço prestado daquele fornecedor, e vocês, profissionais que estão fazendo seu MEI ou que estão indo fazer projetos, sendo contratados através desse MEI, checar que os serviços do MEI de vocês estão de acordo com a função que vocês estão prestando. Exatamente, isso é fundamental, principalmente vocês que são um grupo que estão em evidência, né? Vocês já ganharam uma do Estado, então vocês têm que sempre se cuidar. É claro que o MEI tem uma particularidade, e às vezes a gente quer se espremer numa coisa que não é bem o que a gente faz. Enquanto ninguém descobrir, gente, tudo bem. Agora, se vocês caírem numa malha fina numa coisa, vocês vão ter problemas. Então, eu sempre acho é melhor andar corretamente desde o início do que ter que estar correndo atrás depois. Por exemplo, se eu vou fazer pós-produção de um projeto cultural e eu não tenho pós-produção no meu MEI, mas a Alice me convidou para fazer um orçamento para isso, ou pede para o contador ou entra lá no portal e faz a alteração que tem que fazer. Por isso que eu estava só dizendo aqui, que as formas de registro, então, dessas sociedades de direito público, as grandes que a gente viu, é na junta comercial. O microempreendedor é no portal do empreendedor. O problema é que lá, ele é intuitivo? Mas às vezes tu precisa saber um pouquinho mais do que simplesmente sair fazendo. E aqui tem uma preocupação que é o seguinte, uma informação que é o seguinte, todo mundo já notou que tu abriu o teu MEI sozinho, no outro dia tem e-mail na tua caixa dizendo, Super MEI, vem aqui, paga essa conta, paga 200 mil. Não paguem nada disso. Consultem o contador se vocês devem pagar ou não qualquer cobrança, porque não existe, o MEI ele só tem que pagar a DAS daquela mensal durante um ano. Ele não tem que fazer nenhum outro pagamento extra, a não ser que ele tenha opção por isso. Né? Eu tenho clientes que recebem, paga aqui 2 de 300 e tu registra a tua marca no INPE. Não, é uma propaganda numa revista de não sei o quê. Entendeu? E a gente cai no Google, eu até, na época do imposto de renda, eu entrei rápido, assim, aquela coisa até nem era para mim, era para Isaías, eu entrei rápido, tipo, imposto de renda MEI. Aí tinha um primeiro link ali, eu entrei, quando eu vi, eu já estava, tipo, quase indo pagar uma taxa que nem era, não tinha nada a ver com a coisa, né? Então, e aí, então, isso que eu digo assim, por exemplo, eu acho que a gente tem que, voltando à questão do equilíbrio, né? Quem me conhece sabe como é que faz, eu explico, né? Depois a gente vai fazendo pacotes para fazer serviços que tem que fazer. Por exemplo, para o MEI ter todas as suas certidões, tem umas coisas que o MEI não vai poder fazer sozinho. Ele tem que entregar CFIP, ele tem que fazer não sei o quê, ele tem que ir na caixa. E às vezes os canais que ele procura não explicam isso para ele, ou ele não conseguiu acessar os canais que podem ajudá-lo. Então, por isso que eu acho que o contador não é o cara que vai tirar dinheiro de vocês. O contador é o cara onde vocês vão fazer o investimento para estar bem postado, entendeu? Para estar bem organizado para as oportunidades que vocês vão ter. Então, tipo, o portal do empreendedor tem as informações, mas vocês podem tirar todas as dúvidas com um profissional, podem tirar as dúvidas comigo, tem um monte de gente que tem conversado bastante comigo nesses dias, né? Eu gosto disso, é uma coisa que eu gosto de fazer, gosto de explicar, gosto de bater papo, então isso é uma coisa que vocês podem ficar bem tranquilos assim em relação a isso, né? As associações e fundações, só para a gente terminar, que tem muita gente que tem organização artística em associação, tá?
A associação, a princípio, ela não é uma entidade clássica para fazer serviço. A gente se associa para várias coisas, né? Mas a associação clássica ela é mais aquela associação de morador, aquela associação de bairro, né, que a gente chama, associação para cuidar de cachorro, de criança, de velhos, enfim. Mas não há impedimento. Né? Inclusive, tem uma legislação nova aí que as associações podem entrar no Simples. E é uma lenda, gente, que a associação é isenta de impostos. Isso é lenda urbana. Só as igrejas que são isentas de impostos. Só igrejas são isentas de impostos. A associação paga IS. A associação só é isenta de tributos daquilo que estatutariamente está lá, que é anuidades, mensalidades ou doações dos seus associados. Tá? O resto é considerado prestação de serviço. Então, tu tem que pagar ISSQN de 5% aqui em Porto Alegre sobre ela e mais 7,6% de COFINS, que está 12%, 12,6% no total, que é quase o que uma empresa vai pagar, entendeu? A empresa vai pagar, às vezes até mais, porque uma empresa do Simples vai pagar, a enquadrada no Simples vai pagar 6%. E uma ideia, Jane, até ouvindo falar das associações, eu tenho muitas... dentro das cenas artísticas, assim, a gente tem muita a coisa do coletivo, né? A imagem do coletivo. Um coletivo de pessoas, uma banda mesmo, às vezes é um coletivo e tal. Aí fica aquela dúvida, mas a gente vai ter que ter uma sociedade, vai ter que ter investimento. Muitas vezes, se um integrante do coletivo abre um MEI, né, pensando que é um coletivo que não tem tanta... E abre um MEI, tá ok, vai ter o seu nome, mas vai assumir a responsabilidade, as responsabilidades financeiras desse coletivo, já funciona e já resolve um problema ali interno. Né? Resolve o problema financeiro, sempre tem que cuidar. Eu sempre tenho um princípio assim, nós tratamos com gente. Enquanto as relações têm pouco dinheiro estabelecido ou envolvido, tá? Nós somos todos amigos. Quando esse dinheiro começa a aumentar, nós temos que ser mais... Podemos ser amigos, mas temos que ser mais profissionais. Uma coisa boa da sociedade limitada ali, que está em cima, que pode ser enquadrada no Simples Nacional, é que tu pode tratar ela, tu pode entrar e sair a hora que tu quiser, tu pode ter 10, 20, pode 30, e aí todo mundo vai ter a sua relação jurídica, fiscal e financeira estabelecida. Então, eu sempre acho que quando tu tem uma coisa mais consistente, entre amigos, por exemplo, uma banda que já é mais forte, ou se ela não tem um cara que é o dono da banda, enfim, né? Ele sempre tem que cuidar isso, porque se ele é o dono da banda, bom, ele é o dono da banda e acabou. Se não, daqui a pouco ele vai tomar uma ação trabalhista, porque eu era teu sócio, porque eu não era teu sócio, eu era teu empregado, isso é muito comum. Não, mas tu é meu amigo, cara, jogamos bolita junto. Mas agora se foi, eu tô aqui de perna quebrada, eu caí, uma bateria caiu em cima de mim, eu preciso de auxílio, eu não tenho amparo nenhum. Então, a gente sempre eu sempre digo, dor e delícia, a gente tem que avaliar o risco e o tamanho que a gente precisa ter, os cuidados que a gente só para finalizar, já até agora vi que a gente já está em 51 minutos de live, acho que a gente vai ter que marcar outra, mas, Jane, só para falar uma coisa importante, lembrar que o pessoal às vezes faz MEI e fica assim, mas eu vou ter que pagar R$50, né, a taxa. Tu pode falar para a gente, Jane, as coisas que a gente ganha pagando essa taxa, né? Tem seguro. Eu sempre acho assim, importante que vocês tenham claro uma coisa. A MEI, vocês não podem ver nenhuma empresa, nenhuma MEI, nem a atividade de vocês. Vocês têm que entender que vocês estão investindo, tá? Vocês estão investindo. É a mesma coisa aqui, ó. Quando a gente abre uma MEI e põe R$1.000 nela, é a mesma coisa que você botou R$1.000 na poupança. No final do ano, lá você vai pegar o seu dinheiro e vai ver, olha, sobrou R$10 aqui, a poupança rendeu. Se você pegar R$1.000, conseguir faturar 81 e gastar 40, os seus 1.000 que você investiu rendeu 40. Você ganhou 400% em cima, 4.000% em cima do valor que você colocou. Entende? Então, você sempre tem que entender que todo negócio, toda atividade, ela é um investimento. Ela pode ser permeada por bem, por mal, por relações mais solidárias, por relações menos solidárias, mais democráticas, menos democráticas, mas ela é um negócio. E aí, o que acontece? O MEI, quando eu me preocupo muito, vocês estão aí, vocês estão em estrada, estão subindo em cima de palco, daqui a pouco vocês despencam do lugar, vocês batem com o carro, vocês estão impedidos de exercer a atividade de vocês. Esse pagamento do MEI dá, depois de 12 parcelas
pagas em dia, tá? Dá direito a vocês aos benefícios previdenciários, que é auxílio-doença, né? Pensão por invalidez, auxílio-maternidade, todas essas coisas. E conta tempo para a Previdência. Para quem é do regime antigo, já teve uma carteira assinada alguma vez, e vai chegar daqui, vai juntar tempo e idade, vai querer se aposentar mesmo que não na integralidade, o MEI não vai contar, porque as contribuições previdenciárias do MEI para a aposentadoria só contam se você se aposentar por idade, não por tempo de contribuição. Eu posso ter 50 anos e 30 anos de contribuição e querer me aposentar. Os recolhimentos feitos por MEI não vão contar para a tua base de cálculo para resolver o valor da tua aposentadoria. Mas daqui para frente, se você, quando tiver 65 anos, quiser pedir as suas aposentadorias, você vai juntar tudo que você pagou no MEI junto com o que você pagou em outro, em RPA, em carteira assinada e não sei o quê. Então, isso, para mim, é uma coisa que é muito importante. Vocês têm que fazer um estudo previdenciário em algum lugar da vida, porque hoje somos todos jovens, né? Mas amanhã não seremos. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. Já diria o Chaves, né? Amanhã velho será. Amanhã velho será. Exatamente. Então, é importante que vocês não precisa dar muita importância, mas vocês têm que dar alguma atenção para essa questão. Né? Aí eu vou fazer um gancho que é o seguinte, agora para a questão dos editais, né? Tinha muita gente que fez MEI e nunca pagou. Né? O governo está fazendo parcelamento dos MEIs até dezembro de 2019. Tem que aproveitar agora, porque essa facilidade é até o final do ano. Então, você pode botar em dia o seu MEI em 2020 e fazer um parcelamento... Aí, ó, Camila Siqueira, aproveita, é contigo fazer um parcelamento de 70 meses num valor pequeno, de parcela de R$70. É claro que às vezes a gente não tem, é difícil, mas é importante se organizar, porque eu volto à minha primeira fala aqui da nossa conversa. Para te poder acessar alguns recursos, você tem que estar pronto. Né? E aí, às vezes, você não tem como parcelar e tu tem que tirar dinheiro do bolso. Né? Então, vocês precisam cuidar um pouco disso. E isso tudo faz parte de uma segunda coisa quando a gente tem uma empresa, que é o cuidado financeiro, a saúde financeira, a atenção financeira, o acompanhamento desse negócio. Tá? Só do porte, para me explicar, posso ainda dar tempo? Só para vocês entenderem, nós temos os tipos jurídicos que a gente viu lá, né? SA, MEI, blá, blá, blá. Nós temos o porte. O porte a gente fala, eu sou microempresa, eu sou ME, eu não sou ME. Não, ME, tá? É uma empresa... O ME é um porte, não é tipo jurídico. Eu posso ser uma limitada ME, eu posso ser um MEI ME. Microempresa é um faturamento bruto até 360 mil e não pode ter mais que 20 funcionários. Tá? A EPP é uma receita bruta anual de até 4 milhões e 800 e eu posso ter no máximo 100 funcionários. Então, se eu tenho uma fabriqueta lá de calçado, alguma coisa que eu tenho, mas ou eu faturei mais de 4,8, eu tenho mais de 100, eu não vou ser MEI e não poderei estar no Simples. Só pode estar no Simples Nacional quem é ME ou EPP. E as 100 enquadramentos são as empresas ou que faturam mais que esses 4.800 ou são as empresas que não têm atividades que podem ser integradas no Simples Nacional. Então, isso é o porte. Lembrem sempre, tem tipo jurídico, porte, tá? E a última é o regime tributário, tá? Pode passar mais uma... Jantes, eu vou fazer um adendo aqui, que a Camila mandou uma pergunta. Tem 2 perguntinhas só para a gente responder. A Camila disse que, no caso, ela já encerrou o MEI dela, e aí ela fica na dúvida se ela precisa reabrir esse ou se ela vai abrir um novo. Ela vai abrir um novo, né, Jane? Sempre um novo. Né? Ela tem que entregar... Começar do zero. E ela tem que entregar, depois, quando você encerra o MEI, não é só daquela baixa, tem que entregar a declaração final do MEI. Independente do mês que você... encerrei em janeiro, então você já vai fazer a declaração de 2020 dentro do próprio exercício, não vai esperar o outro ano. Por exemplo, esse ano agora a gente entregou as declarações de 2019, mas se eu encerrei minha atividade em junho, maio, eu vou entregar a de 2020 agora, porque senão multa de R$25 a R$50, dependendo do teu faturamento. Tá? E a Lu Melo está perguntando, é sempre obrigatório emitir NF da MEI? Assim, tem uma legislação aí que diz que a MEI, para relações com pessoa física, ela tem que emitir recibo, tá?
Então, tipo, se eu vendo bolachas e vendi um saquinho de bolacha para ti, ou se eu prestei um serviço para ti, sou manicure e prestei um serviço para ti, eu posso emitir um recibo, tá? A obrigatoriedade estava na questão de sempre que eu prestar serviço, que o MEI prestar serviço para uma pessoa jurídica, ele está obrigado a fazer a emissão da nota fiscal. Nessa última revisão aí, também há se tornou obrigatório tu emitir MEI sempre, emitir nota sempre, porque o fisco também quer saber. Né? Então aí tu vai fazer aí, tem a nota fiscal eletrônica, que o Porto Alegre também foi a última capital que parou de exigir certificado digital para MEI emitir nota fiscal. Então não tem nenhum motivo hoje para você não emitir uma nota fiscal. É só se cadastrar no Nota Legal e você está apto para fazer isso. E eu acho importante por uma questão de controle teu, que é aquilo que a gente falou. Se eu não sei quanto é que eu ganho no meu negócio, se eu tenho dificuldade de fazer isso, emitir nota fiscal é uma ótima sistemática, porque não vai alterar o teu faturamento, não vai alterar o teu valor da DAS, entendeu? Mas tu vai saber quanto tu fatura e quanto tu ganha. E tudo tem a dor a delícia. Né? Se eu ganhei 40 mil na MEI, vou ter que pagar imposto de renda. Vai pagar imposto de renda. Tu queria ganhar só 2 mil. Se tu não quer pagar imposto de renda pela legislação, tu ganha 2 mil. Né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que começar a fazer parte do nosso dia a dia. Certo? Vamos certo. Lá? Deu? Tu vai seguir agora, Jane? Por mim, eu falo disso a noite inteira, eu adoro. Não, eu tenho uma pergunta, eu acho que é uma mais para a gente já começar a finalizar. Eu estou esperando aqui, como a gente tem um delay e eu estou vendo as perguntas, eu não consegui configurar aqui as perguntas direto no nosso programa, eu estou vendo as perguntas aqui no chat do YouTube, então tem um delayzinho. Então, só para começar essa última leva de perguntas. Para chegar à última leva de perguntas, eu queria perguntar sobre imposto de renda, porque as pessoas têm muitas dúvidas. Eu já cansei de ver gente que achava que estava com seus documentos todos corretos, aí foi tirar a certidão negativa federal e viu que estava com um problema lá no imposto de renda. Isso é muito importante. Existe uma lenda urbana também que MEI não paga imposto. Tá? MEI não paga imposto. Quem paga imposto é o microempresário, lá naquela questão da pessoa física. Tá? O que acontece? O MEI, ele é análogo a isso que a Liege falou. Tá? O MEI, ele é análogo a uma empresa limitada, tá? De lucro presumido para fins de tributação. Então, vamos trabalhar assim. Uma empresa de serviços no lucro presumido paga 32%, é aquela base de cálculo, 32% ele é isento e o resto ele vai ter que provar lá para o fisco se vai pagar imposto ou não. Tá? O MEI é a mesma coisa. Se eu faturei 60 mil no ano, tá? 18, 19 mil, 32% desses 60 mil, ele é isento, tranquilo. Agora, se eu sou aquele MEI que eu moro na minha casa, eu não gasto com nada, não tenho registro de nada, não gasto nenhum documento, a diferença dos 20 mil, vamos dizer assim, desses 60, que é isento, que são os 40, isso é tributação direta, gente. Entendeu? Então, o MEI vai pagar imposto de renda sobre esses 40 na pessoa física. Por quê? Porque o governo, o bom do MEI é o seguinte, eu posso fazer aquela coisa que a gente chama da mão para a boca. Eu não preciso esperar levantar um balanço para passar o dinheiro para minha conta. Se eu recebi, paguei minhas contas e sobrou dinheiro, eu posso passar para minhas contas. Então, o que o fisco entende? Bom, se tu pagou R$600 de MEI, tu tem aqui rendimento tributado de 40,